pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está assistindo este vídeo. Hoje a gente vai estar falando do livro de 1984 de George Orwell. Nesse livro, Orwell nos mostra que um governo autoritário não controla apenas as ações, ele tenta controlar a memória, a linguagem, os sentimentos e até a própria realidade. Quando ninguém pode confiar nas próprias lembranças e toda a informação depende do Estado, a verdade deixa de existir como algo objetivo e passa a ser definida por quem detém o poder no Estado. Esse é um dos motivos que 1984 continua sendo uma das distopias mais influentes da literatura. Ela convida o leitor a refletir sobre a importância da liberdade, do pensamento, da preservação da história e do senso crítico diante de qualquer forma de manipulação. O livro 1984 foi publicado em 1949. Ele foi escrito por George Orwell sob o pseudônimo. Afinal, o nome verdadeiro do autor era Eric Arthur Blair. E também é uma distopia que mostra um futuro dominado por um governo totalitário. Ele faz no livro uma crítica ao autoritarismo, à manipulação da verdade e à perda da liberdade, visto que isso são uma das partes principais do livro. A história acontece na Oceania, que é um dos 3 grandes países do mundo, sendo Oceania, Eurásia e Lestásia. Geralmente, sempre que a Oceania está em guerra com um, ela está em paz com outro. Mas, ao longo do livro, isso acaba sendo alterado várias vezes, sendo que no começo a gente começa com uma guerra contra a Eurásia, com a Lestásia como aliada, e depois termina com a Lestásia sendo uma nossa inimiga e a Eurásia sendo nossa aliada, e depois volta de novo para a Lestásia sendo aliada e a Eurásia sendo inimiga. Sempre com aquela mesma situação. E no final, apesar disso, mesmo com a informação do aliado e do inimigo mudando constantemente, a população acredita fielmente que nunca foi alterado e que eles sempre estiveram contra determinado país. O que é um pouco estranho, mas devido à manipulação da verdade, a gente entende que a lavagem cerebral continua constantemente, quase todos os dias, e faz com que o pensamento das pessoas seja limitado. Bom, a sociedade é controlada pelo partido que é liderado pelo Grande Irmão, ou Big Brother, cuja frase famosa é: o Grande Irmão está observando você. Ninguém sabe sobre se ele realmente existe, porém a população é vigiada o tempo todo, seja pelas teletelas em suas casas, são televisões que ficam lá, que passam vídeos do partido, filmes, músicas do partido, e sempre tem alguém lá te observando pela teletela para te chamar sua atenção, como também pelos microfones que estão espalhados em quase todos os lugares e são usados para captar sua fala, para conseguir espiar o que você fala, ou pela simplória e temível polícia das ideias, ou a polícia do pensamento, que está sempre de olho em todas as suas ações, para que quando você vacilar, ela pegar você e levar para o famigerado e totalmente assombroso Ministério do Amor. E ó, o nome é Ministério do Amor, mas as coisas lá não são muito amorosas não, viu? Falando sobre os ministérios, existem 4 ministérios. Presta atenção que isso é muito importante. O primeiro ministério é o Ministério da Verdade, o ministério em qual o nosso protagonista faz parte. Esse ministério é o responsável por manipular as informações. Já o Ministério da Paz é o ministério que cuida da guerra, que é o responsável por fazer e controlar a guerra. Já o Ministério do Amor, aquele que eu falei que é o mais cabuloso, ele prende e tortura as pessoas a fim de manter a ordem e fazer com que eles cumpram as leis. Já o Ministério da Fartura, embora você ache que é um ministério voltado para sua fartura, para sua comida, ele controla a economia e mente sobre a produção. Todo dia as pessoas falam: a gente vai reduzir o chocolate. A gente vai reduzir o chocolate? Não, eles não falam que vão reduzir o chocolate. Eles trocam as informações e dizem: nós conseguimos atingir a meta, o chocolate vai ser 20 gramas, sendo que antes era 40, e aí eles vão, parceiros do Ministério da Verdade lá, toda hora estão trocando as informações. Tem uma cena
em que o protagonista ele vai alterar algumas informações e ele percebe que tá mudando uma estatística do Ministério lá da Fartura, dizendo que tava maior, só que ele tem que diminuir para dizer que era 40, tem que diminuir para 20, aí depois eles falam que sempre tinha sido abaixo de 20, eles aumentaram e tem que ficar aquele parâmetro de dizer que 20 é o aumento, sendo que eles diminuíram. Então nunca é redução, é sempre aumentando, jogando para cima, dizendo que a produção sempre esteve em alta, sendo que é uma mentira, porque a produção continua às vezes caindo constantemente quando não bate a meta. O nosso protagonista é o Winston Smith. O protagonista é um pouco diferentão, por assim dizer. Ele é o protagonista que trabalha no Ministério da Verdade, responsável por alterar alguns fatos usando a sua fala escreve, e sua função é alterar jornais antigos para que o partido pareça que esteja sempre correto. Lembra aquela informação que eu te falei agora a respeito do chocolate? Pois é. Ele geralmente faz isso, ele altera algumas informações estatísticas, coisas do passado e altera para que esteja sempre certo. Por exemplo, se o partido falou que ontem eles iam produzir 300 pares de sapatos e aí daqui a um mês esses 300 pares de sapatos iam ser distribuídos, mas aí acontece uma redução e eles não atingem a meta, aí eles conseguem só chegar a 150, eles pegam, alteram o jornal antigo e falam que a produção, a meta deles era atingir de 50 a 150. E aí vai e fica nessa bola de neve de troca de informações. Já que eles alteram as informações para reescrever no passado. Então, eles, em vez de eles criarem um jornal novo falando, olha, a gente não atingiu a meta era essa, a gente vai tentar dropar essa meta para conseguir atingir de novo no outro mês ou no outro ano. Não, eles não assumem que eles não atingiram, eles modificam o jornal anterior e falam, olha, a gente nunca disse que a gente ia fazer 300 pares de sapato, a gente sempre falou que ia ser 150, a gente atingiu a meta, tá aqui ó, o jornal. Eles pegam e mostram o jornal falsificado, alterado para eles, e aí as pessoas acreditam nessa informação alterada, porque as pessoas não conseguem pensar por si mesmas, né? Infelizmente é isso, basicamente. Bom, uma informação importante é que na Oceania eles são divididos em categorias pelo partido. Por exemplo, existem 3 núcleos, né? Tipo, 3 partes do partido. Tem o núcleo do partido, que é a alta cúpula, né? Que são os altos escalões. Tem o partido externo, que são as pessoas que trabalham nos ministérios, e tem os proletas. Os proletas representam a maioria da população, porém eles vivem distraídos e sem participação política, porque o partido acredita que eles nunca se rebelarão, ou seja, o partido dá para eles total liberdade, eles não influenciam, tipo, em nada nas decisões do partido, e eles vivem em constante alienação, sempre em constante alienação. O partido, ele não se importa muito com os proletas, porque ele acha que os proletas, eles não têm educação suficiente para conseguir pensar por si mesmos, né? Então, eles deixam os proletas viverem as vidinhas deles normalmente, né? Geralmente, nas casas dos proletas não tem teletela ou algo assim, já porque são bem largadões mesmo, e eles vivem em constante manipulação, né, pela mídia. Eles tem uma cena no livro em que o Winston está caminhando, né, e aí ele passa por um mercado, e nesse mercado tem muitas mulheres e estão vendendo bacias, né, umas bacias de cozinhar comida, e aí acontece uma algazarra. É tipo como se fosse uma Black Friday da vida, só que as pessoas, elas não estão nem aí, tipo, pra coisas realmente relevantes, elas só querem conseguir pegar aquilo pelo preço mais baixo e fazem uma algazarra, uns gritos e tudo. Depois ele passa por outro, eles estão vendo pessoas apostando, jogando, e então aquela parte da população é realmente alienada, ela não consegue pensar por si mesmas, pra elas, tipo, tanto faz. E por causa disso, são a parte que o partido deixa viver a vida deles tranquilamente, porque eles não acham que elas têm capacidade. Diferente do partido externo, que são pessoas já um pouquinho mais
letradas, né, um pouquinho mais, que sabem um pouco mais como funciona o sistema, e aí o núcleo do partido tem que estar sempre de olho para que nenhum deles acabe se rebelando, porque isso sim pode se tornar uma ameaça para o núcleo do partido, no caso, né. E uma informação importante é que quando o Winston começa a questionar, depois que ele compra um livrinho, né, um caderninho, e ele começa a escrever, ele começa a comparar as coisas, ele começa a questionar sobre como era a vida antes e como é a vida agora. Ele começa a questionar se realmente antes da Revolução e da situação do Grande Irmão, a vida era tão ruim quanto eles diziam. Tipo, será se realmente as pessoas viviam em situações tão ruins quanto o partido fala? Porque ele começa a se questionar, mas também por causa que ele muda constantemente o passado. E tem um lema muito importante no livro que é: quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Então, meio que para a pessoa controlar o futuro, ela precisa controlar o passado. E quem controla o passado, quem está no presente, que altera o passado. Então, faz com que a situação seja uma constante mudança, né? Já que quem está no presente altera constantemente o passado, vai alterando, vai mudando a situação para controlar as massas do futuro. É algo realmente muito inusitado e faz com que o Winston pense se todas as informações que eles realmente têm do mundo antes da situação do Grande Irmão escalar, né, é realmente daquela forma ou se tem alguma alteração, alguma mudança. Também eles têm um inimigo em comum, que é o Goldstein, que eles jogam toda a culpa de tudo que é ruim no Goldstein. Goldstein é o bode expiatório. Tem uma rebelião, é o Goldstein, a culpa é do Goldstein. Porque aconteceu isso, é porque o pessoal estava pensando e se uniu ao Goldstein. Ele se torna tipo um bode expiatório. Para qualquer coisa, eles se tornam bode expiatório e o núcleo do partido usa o Goldstein para que toda a raiva que as pessoas sentem sejam direcionadas para ele. Tanto é que existe uma semana e momentos da semana em que eles criam os 2 minutos do ódio, ou a semana do ódio, para redirecionar todo o seu ódio, os pensamentos mais instintivos de raiva das pessoas contra algo, para que elas se sintam bem, já que o partido ele quer que todos tenham esse inimigo em comum, para que não questionem o partido, para que não questionem a sua autoridade. Bom, nesses 2 minutos de ódio, o Winston ele acaba conhecendo a Julia e também ele encontrou a Brian. Esses 2 personagens são importantes na trama porque a Julia se torna o amor que o Winston tem. Ele se apaixona por ela mais pela situação dela ser uma versão ao partido que ele não gosta. Tipo, ela é totalmente diferente das outras garotas do partido, mesmo parecendo fisicamente ser uma devota fiel ao partido. Eles se encontram, tem aquele romance e tal, mas ele acaba pensando que eles vão se unir à revolução, à Irmandade de Goldstein. E aí ele acha que o O'Brien é também, como eles, um pensador. E aí eles se encontram com o O'Brien, trocam as ideias, o O'Brien dá pra ele um livro do Goldstein, ele vai, ele lê, a Julia também não se importa muito com o livro, mas ela vai seguindo com o Winston, porque ela realmente ama ele, diferente do Winston, que só gosta dela por causa da personalidade que ela tem, que é diferente do partido, da idealização dela. E aí eles vão, alugam um quarto, ficam lá, e aí eles são pegos pela polícia do pensamento, porque o dono daquele quarto, daquela loja, era um membro da polícia do pensamento disfarçado o tempo todo. Quando eu li essa parte eu fiquei realmente um pouquinho, caramba, o senhorzinho era um membro da polícia do pensamento disfarçado. Isso foi um plot twist muito engraçado quando eu li. E aí eles vão pro Ministério do Amor. O Ministério do Amor, que coisa linda, eles vão lá. E aí o Winston passa por uma série de situações que ele não sabe se é dia, ele não sabe se é noite, porque lá é tudo luz na sua cara 24 horas, não tem noite, não tem um momento em que eles apagam as luzes, é luz 24 horas, não dá de saber a hora porque não tem relógio. E aí ele fica lá e ele vê as pessoas sendo maltratadas, né? E aí ele fica assim,
pensativo. Até que o O'Brien aparece e fala: O'Brien, você está por aqui? E ele fala assim: eu falei que a gente ia se encontrar em um lugar que não tinha escuridão. E aí ele descobre que o O'Brien estava do lado do partido o tempo todo. E aí o O'Brien tortura ele para que ele aceite o partido e pare de pensar. Tanto é que nessa parte aparecem perguntas muito importantes, tipo: quantos dedos eu tenho aqui? 4. Aí o O'Brien quer que o Winston fale que tem 5 dedos, porque 2 mais 2 vai dar 5. E aí tem toda aquela coisa, até que o Winston realmente acredite que tem 5 dedos, quando o O'Brien mostra 4 dedos, porque 2 mais 2 para se o partido quiser 5. E aí o Winston ele realmente acaba acreditando, né, que o O'Brien, ele realmente era um amigo dele, assim, tipo, ele é uma pessoa de pensamentos iguais. Essa parte eu fiquei achando um pouco estranha a situação, né, mas, né, cada um com seu cada um. Eu achei que o Winston tava apaixonadinho pelo O'Brien em umas cenas durante a tortura, porque o cara sendo torturado lá e o O'Brien falando: quanto é tanto? E ele: não sei. Aí depois ele ficava com anseio pra ver o O'Brien. Não faz sentido, mas tá bom, né? Aí depois o O'Brien pega: agora eu vou te lapidar. E ele leva ele pra sala 101, chegando lá, ele fala assim: agora bora tirar a última coisa que impede você de ser devoto ao partido. E o que era? Exatamente, ele tinha que mandar a Júlia no lugar dele e botar a sobrevivência dele acima de tudo. E aí ele pega e mostra pro Winston uma caixinha de ratos que ele vai colocar na cara dele, e ele fala: bora lá, agora a gente vai conversar com você, essa caixinha de rato a gente vai colocar aqui e você vai ficar aí até você falar o que a gente quer ouvir. E aí o Winston não demora nem 5 segundos. Quando ele vê aquilo, ele fica apavorado, porque a sala 101 é onde ficam os seus piores pesadelos, seus piores medos, a sua pior forma de tortura, que daria para cada um. Cada pessoa tem uma coisa única, porque o partido ele não quer que você morra com o seu ideal contra o partido, porque assim você venceria. Ele quer que você acredite fielmente que o partido está certo. Independente de tudo, independente de qualquer manipulação, eles querem que você vá pro lado do partido e acredite realmente que o partido é o seu salvador, que o grande irmão é o seu chefe da realidade, que ele tá sempre certo, nunca tá errado, ele tá sempre tá certo 24 horas por dia. Você tem que acreditar que ele nunca errou, que ele é o cara mais correto do mundo. E aí o Winston olha, ele fala: não, por favor. E aí ele vai. Aí o O'Brien vai, depois de toda a tortura, o carinha vai lá colocar a caixinha de rato nele. E aí o Winston grita: faz isso na Júlia, não faz comigo. E aí o O'Brien percebe que agora sim o Winston estava preparado para se libertar. Aí depois ele é libertado, né, depois da tortura. Só que demora um tempinho, porque o partido ele tem que avaliar toda a situação. E aí eles também fazem a mesma coisa com a Júlia, ambos se traem, ambos entregam o outro, mas o pior de tudo é quando ele bota a sua própria sobrevivência acima da do outro, que ele dizia que amava. Então isso é a parte mais pesada, porque o partido não quer que você tenha sentimentos, o partido não quer que você tenha pensamentos, o partido quer que você se entregue de corpo e alma ao partido, independente de qualquer coisa. E aí vai indo, até que o Winston, no final, ele realmente percebe que ele ama o grande irmão. Diferente do começo, que ele detestava o grande irmão, detestava o partido, ele queria que o partido acabasse e queria se aliar aos inimigos do partido, que talvez nem existissem, mas ninguém saberia se eles estão por aí, porque são pessoas que são mais uma ideia do que realmente aparência. O único rosto que eles tinham era do Goldstein, e aí o Goldstein ninguém nunca mais viu, então, E aí, o Winston, quando ele ouve no rádio que a Oceania ganhou da Eurásia, porque eles estavam em guerra com a Lestásia, mas agora eles estão com a Eurásia, e vai nesse vai e volta.
Aí ele fica, uau, que demais, ele fica com vontade de gritar e tudo. E aí ele finalmente percebe que ele realmente aceitou a situação do partido. E no final, quando ele realmente sente e se entrega para o partido como realmente amasse o partido, é aí que o partido dá cabo do Winston. Porque para eles, morrer deveria ser do lado do partido. Então meio que o Winston morre e tudo que ele pensou desde o começo, que ele queria que o partido fosse abaixo, no final ele acaba se devotando ao grande irmão e gostando do partido. O começo do livro é sobre o Winston, que vê o partido como uma figura autoritária, detesta o partido, mas que no final ele acaba se tornando devoto ao partido e acaba morrendo. O que isso mostra pra gente é que um governo autoritário em um regime totalitário, seguindo em uma distopia, pode acabar transformando a situação em um ambiente totalmente difícil de viver, já que a manipulação é constante, você é constantemente alienado, manipulado. E apesar de tudo, esse é um livro bem atemporal, porque muitas coisas que acontecem no livro, como a manipulação da verdade, a forma como a sociedade é tratada, como se ela não conseguisse mostrar a sua verdadeira vontade, é algo recorrente. Afinal de contas, vivemos em uma sociedade em que poucas pessoas realmente se importam ou têm interesse em mudar sua situação. Afinal, eles não comparam muito como era antes, como está agora, porque para elas isso não faz muita diferença. Enfim, eu espero que você tenha gostado dessa pequena conversa sobre 1984, de George Orwell, que você tenha curtido. E agora, vamos lá, e eu vejo vocês na próxima. Tchau!